toda heresia, com o passar dos tempos, elas ressuscitam. E elas devem ser combatidas. Eu tratei isso lá no debate apologético. Só que vocês, evangélicos, protestantes, estão sendo todos os dias atacados nas redes sociais em sua fé. Eles levantam calúnias contra nossos pastores, eles levantam calúnias contra nossas pregações, levantam calúnias contra a nossa igreja. Eles falam inverdades, mentiras, querendo alcançar os adolescentes. Pegaram os salmos, e onde é aquilo que é para Deus, Cristo, fizeram para Maria. 150 salmos para Mary. Glórias de Maria. Quem escreveu? Afonso Ligório. Se falar assim pra você, ó, nós não adora. Aí você fala, eu vou mostrar pra você a citação de Afonso de Ligório. Ligório. Aí isso aqui eu vou mandar pro líder de vocês, ele vai mandar lá no grupo. Fechou? Então eu vou ler. Doutor da igreja. E pra ter o título de doutor da igreja na igreja católica, o cara tem muita moral. Então bora lá, olha o que ele disse. Olha o que ele disse. Feliz aquele que se abraça amorosa e confiadamente a essas duas âncoras de salvação, Jesus e Maria. Deixa eu falar um negócio pra você. Em João 14, Jesus disse, eu sou o caminho. Ele não disse um dos caminhos. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Paz do Senhor Jesus. Todos os adolescentes que aqui estão, eu gostaria que você dissesse comigo, não para mim, me diga é para mim. Não, mas diga comigo uma palavra, diga, eu sei que nesta última hora, Deus conta comigo na defesa da fé. Paulo disse que o Senhor o havia estabelecido para a defesa da fé, para a defesa do Evangelho. E quando me disseram que eu pregaria aqui para um público, em sua maioria, adolescentes, eu gostaria de preparar vocês, dentro de um tempo determinado, para se erguerem contra seitas e heresias que estão se levantando na nossa nação. As seitas são grupos selecionados que se isolam de tudo e de todos com seus próprios dogmas. Ou seja, eles sempre têm um livro, uma pessoa, pode ser um profeta ou uma profetisa, ou uma tradição que compete com a Bíblia. Eles sempre têm um livro, uma pessoa ou uma tradição que compete, que está no mesmo pé de igualdade com as escrituras sagradas. Isso é seita. O que é heresia? É o conjunto de erros que nega as doutrinas basilares da fé e influenciam na salvação da alma do homem. À luz da Bíblia Sagrada, você precisa reconhecer que não é fácil compreender a dinâmica da Trindade. Só que você precisa crer, pois o Evangelho é pela fé. Mesmo que você não consiga explicar, até porque nem tudo que você crê você consegue explicar. A questão é, se você crê, você é salvo. Se você nega, você é perdido. A Bíblia é a palavra de Deus. Quem nega isso, está negando uma doutrina basilar da fé, pois se a Bíblia não é a palavra de Deus, como que eu sou salvo pela pregação? Se ele mandou que a igreja pregasse para que as pessoas fossem salvas, mas essa pregação não é palavra de Deus, eu estou enganando as pessoas. Então a heresia nega as doutrinas fundamentais da fé. E eu vou falar quais são, só na introdução. Nega que Jesus é Deus, nega a Trindade, nega o inferno, nega o efeito da morte de Jesus, nega que a Bíblia é a palavra de Deus. Isso é heresia. Existem teologias contraditórias, existem costumes contraditórios, ou seja, que se você for analisar, vai ter textos que vão confirmar e textos bíblicos que vão ir contra. E aí, pastor, o que é que eu faço? Você analisa, tem mais textos para qual lado? Segundo, o contexto do texto confirma o que esse pregador está dizendo. Porém, o que os adolescentes precisam para entrarem nesse exército da batalha pela fé, que uma vez nos foi dada, como diz Judas, é o essencial. E o que eu darei a vocês aqui é o essencial. Eu gostaria muito que você gravasse essa mensagem, ou você colocasse aí para gravar no gravador do seu celular, ou você pegasse o bloco de notas
para você anotar os tópicos, pois eu vou analisar aqui 1, 2, 3 tópicos. Tá bom demais. 3 tópicos com os versículos que confirmam o que eu estou dizendo. Vocês nem sabem sobre o que eu vou falar ainda, mas eu preciso que você faça isso. Ou pegue sua caneta, um papel. Eu preciso que você anote. Está gravando, mas eu preciso que você multiplique o que eu vou pregar aqui para vocês. Eu preciso que você saia daqui armado, capacitado. Por quê? Não sei se vocês acompanharam o meu último debate lá no Inteligência Limitada, no programa do Vilela. Quem acompanhou? Gostaria que mais pessoas dessem esse glória, mas é porque vocês não assistiram. Eu convido que vocês assistam. Por quê? Toda heresia, com o passar dos tempos, elas ressuscitam. E elas devem ser combatidas. Eu tratei isso lá no debate apologético. Só que vocês, evangélicos, protestantes, estão sendo todos os dias atacados nas redes sociais em sua fé. Eles levantam calúnias contra nossos pastores, eles levantam calúnias contra nossas pregações, levantam calúnias contra a nossa igreja. Eles falam inverdades, mentiras, querendo alcançar os adolescentes. Depois desse debate, a minha equipe ficou fazendo alguns cortes para mostrar de modo mais resumido algumas respostas minhas no debate. E eu percebi o seguinte: muitos adolescentes com textos copiados no Google, querendo debater comigo pelo Instagram. Então, antes que eu responda à pessoa, eu costumo ir no seu perfil para ver o perfil da pessoa, se vale a pena eu responder. E maioria adolescentes. Isso me gerou uma preocupação. Eu disse, por quê? Esses meninos, adolescentes, meninas, já estão sendo enganados. Aí um líder de um grande evento em São Paulo, como a Desma, mandou para mim, me parabenizando pelo debate. Aí eu lembrei que ele é líder de jovens e adolescentes na igreja dele. Preguei lá 3 vezes. Eu disse, tá, você gostou, mas os seus liderados assistiram? Ele disse, pastor, eu pedi que eles assistissem, porque na escola eles são cercados todos os dias pelos adeptos do catolicismo romano. E isso me fez lembrar do evento de vocês. No carro, eu cheguei de viajei a noite inteira, eu estava no interior do Espírito Santo, e falei para minha sobrinha e para o noivo dela, que me assessoram. Eu disse, eu vou pregar sobre apologética para adolescentes. Então eu vou tentar, pelo menos em 3 tópicos, capacitar vocês aqui, para que vocês evangelizem os colegas de vocês. Eles vão tentar, não sei se já tentaram, mas vão tentar arrebanhar vocês para o catolicismo romano. E o catolicismo romano tem muitas heresias que vão te fazer se desviar da fé. Muitos adolescentes e jovens estão perdendo a sua verdadeira fé no verdadeiro evangelho. E eu estou aqui em nome de Jesus para combater isso, e você vai combater comigo. Isto significa dizer que eu não vou apanhar sozinho na internet, não. A gente vai lutar juntos. Estamos juntos? TMJ? Então tá bom. Projeta para mim o texto base, 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Eu gostaria de ler com vocês o texto base da minha pregação. Eu gostaria, outra versão, por favor, tem como? Só para eu não me perder aqui no meu texto, se tiver outra versão. Aê, gostei. Bora lá? Todos vocês. 1, 2, 3. Antes, foi atrasado, hein? 1, 2, 3. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Parou. Antes, ou seja, antes de que? Pedro está num contexto de, quando vocês forem perseguidos, criticados, os ímpios vão ter argumento contra você. Então, antes que isso aconteça, você precisa fazer isso aqui. Olha o que diz o 14: se padecerdes, sofrerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados. Não temais com medo deles, nem vos turbeis. Se você fizer um resumo dessa pregação hoje e postar, vão te criticar. Se você chegar para evangelizar alguém, vão te criticar. Mas o texto está dizendo, não é para ter medo,
não é para se turbar, não é para ficar chorando. Não é para dizer, eu pensei que eu ia ganhar like. Um amigo meu mandou, está ali no WhatsApp. Pastor do céu, eu postei um corte seu do debate, perdi 20 seguidores. Eu falei, é para perder mais. Ou seja, não é para se turbar. Não é para se turbar. Por quê? Porque você precisa selecionar com quem você vai ter paz e com quem você vai ter comunhão. Paz é com todos. Comunhão é só com quem faz parte da família de Deus. Então, olha o que diz o texto. Se você padecer por amor da justiça, for xingada, criticada, vão te chamar de um monte de nome. Então, como a gente é protestante, eles inventaram um apelido para nós agora, Protex. Se você sofrer assim, você é bem-aventurado. Agora, não tenha medo deles, não se turbe. Por quê? Porque eles não têm a mente de Cristo, você tem. Então, continue o texto. Antes... Ou seja, ao invés de você se turbar, em vez de você ficar preocupada, com medo, santifique. Santifique Cristo como Senhor no seu coração. O que é santificar? Anota, separar. Põe aí, separar. Separar, consagrar, colocá-lo numa posição. Santifique Cristo como Senhor no seu coração. Primeira coisa que você tem que fazer para pregar o que eu vou te ensinar. Primeira coisa que você tem que fazer antes de estudar apologética da fé é ter Cristo como seu Senhor. Por quê? Porque se você ficar só pegando argumento para debater contra herege e Jesus não ser o seu Senhor, você é hipócrita igual a eles. Para que você vai ficar discutindo só para mostrar conhecimento? Deus não quer gente usando a sabedoria para se ensoberbecer. Temos que usar a sabedoria para evangelizar, ganhar as pessoas para Jesus. Então antes, primeira coisa a fazer é colocar Cristo como Senhor em seu coração. É você ser salva, é você depender de Jesus para ser salvo. Segundo, é um acréscimo. Estai sempre. Não é de vez em quando, sempre. Isso significa que você precisa ter sempre habilidade, você precisa ter sempre disposição para estudar, sempre preparados para responder com mansidão a qualquer um. Mansidão e temor. Temor aqui não é medo. Se no versículo 14 ele falou para não ter medo, por que no 15 ele está mandando ter medo? Mansidão e temor. Temor aqui é reverência. Mansidão é esticar a benignidade. Se você perceber lá no debate, tem hora que eu olho para cima, tem hora que eu coço a cabeça assim, tem hora que eu olho para baixo, porque é tanta bobagem, meu Deus do céu, que dá vontade de estressar, e você diz, Jesus me segura. Então olha o que o texto diz. Primeiro, você tem que ter preparo para responder com mansidão. Aí você respira, conta até 10 e responde. Com mansidão e reverência, a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Ou seja, você vai evangelizar e a pessoa vai perguntar, mas por que você crê nisso? Aí você tem que saber por que você crê. Não adianta você entrar no mesmo nível deles. Eu creio porque eu quero crer e assim mesmo e acabou. Não, isso não é evangelho. O cristianismo é verificável. A única religião que se permite ser estudada, eu vou repetir para você, para tu saber que tu não é qualquer um. A única religião verificável, fatos levados para laboratórios, cientistas, pesquisas e debate, é o cristianismo. Tudo no cristianismo é verificável e nunca a ciência é contra a palavra de Deus, ela só corrobora. A única religião que pode ser verificável. Você não é qualquer tipo de gente, é um missionário da fé, é um apologeta da fé. Pastor, o que é um apologeta? Defensor. E por que defensor? Porque sempre vão nos atacar, mas se vier de lá para cá, a gente vai daqui para lá também. Então, Cristo é Senhor. Segundo, você tem que estar preparado. Aí tem que ser com mansidão. Alguns têm mais mansidão que os outros. Só que a gente vai aprendendo mansidão com o passar dos tempos. Agora, a qualquer que vos pedir a razão da esperança. Se você pedir com mansidão, eu te respondo com mansidão. Porque a resposta branda desvia o furor. Então, cuidado como você vai me abordar. É assim que o crente tem que falar. Porque do jeito que tu vier, eu também vou para cima de tu. A questão é o conteúdo. Você vem com a heresia e eu vou com a Bíblia. Amém? Glória a Deus. Deu para me entender até aqui?
Então, bora lá, anota. Anota ou memoriza ou grava. Anota, mas eu quero ver vocês anotarem, é sério. E depois vocês multipliquem isso aí. Coloca aí, tracinho. Eu estou te ensinando a fazer um esboço. E essa aula está lá no meu curso, então lá eu vendo. Aqui receba. Tracinho, colocou o tracinho? Bora lá. Eu falei que é polêmico. Então escreve N-A-T-O. Não existe papa na Bíblia. Opa! Escreveu? Escreveu? Eu sei que você digita rápido no WhatsApp. Então você já colocou isso aí. Não existe papa na Bíblia. Projeta os textos para mim. Eu não estou inventando, não. Me prova. Eu provo. Romanos 12, capítulo dos dons. Anotou? Romanos 12, RM 12. Você tem que aprender as abreviações da Bíblia, hein? RM 12, a partir do 6. Eu olho para lá e tu olha para cá. De modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Profecia, dom 1, próximo. Se é ministério, seja ministrar, dom 2. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino, dom 3. Ao que exorta, use esse dom em exortar, dom 4. O que reparte, faça esse dom com liberalidade, dom 5. O que preside, dom da presidência. Você tem que presidir e liderar com cuidado, dom 6 eu acho. O dom de misericórdia, com alegria. Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. Acabou? Acabou? Tem 9 não? Pronto, o amor seja fingido. O que ele está dizendo é, use os dons com amor. Aí eu vou perguntar para quem está ligado comigo. Tem dom de papo aqui? Pronto. 1 Coríntios 12 agora. 1 Coríntios 12, eu não sei o versículo que eu pedi, mas está aí. 1 Coríntios 12, bora lá. A uns Deus pôs na igreja, bora lá. Primeiramente. Olha a minha empolgação, não me estressa não. Dá Red Bull para esse povo. Primeiramente. Segundamente. Terceiramente, quartamente, quintamente, sexto, sétimo, oitavo. Tem papa? Efésios 4. Depois fala que a gente que encrenca, mas não está na Bíblia, meu Deus do céu. Ele mesmo, diga Deus. Obrigado. Ele mesmo deu uns para outros. Tem papa? Corte rápido, é Tramontina. Aplaude, você está com medo de quê? Pode, eu estou vendo. Nessa aqui ninguém te engana. Agora olha isso aqui. O sangue de Jesus tem poder. Misericórdia. Sai, Satanás. Eu vou ler para você, quer ver? Deixa eu ver. Olha isso, gente. Olha isso. Santa Catarina de Siena. É a fonte. Depois você dá um Google. Eu vou ler. Vê se isso não é idolatria. Mesmo se o Papa fosse Satanás encarnado, não deveríamos levantar nossas cabeças contra ele, mas com calma deitar no seu peito. Como é que você tem um líder que tem a possibilidade de ser o Satanás e você me diz, se ele for o capeta, isso é cegueira. A Bíblia diz que o diabo cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Deus. Deixa eu voltar para o meu esboço, que estava legal. E agora que eu não sei mexer nisso aqui? João, corre aqui e me ajuda. Como é que volta aqui, João? E quem é João? Aí, achei. Segundo lugar. 2, tracinho, anotou. Segundo lugar. Você pega dela depois, tá? Você tá
você está gravando, entendi. Coloca aí. Maria não deve ser adorada. Aleluia! Maria não deve ser adorada. Agora, embora para o que eles dizem. Por quê? Porque se você falar assim, ó, a menina com a menina. Ó, deixa eu falar um negócio por menina aqui. Menino não chama menina de miga. É mana, vaza, vazinha, varoa, irmã. Agora, a irmã chama a outra de miga. Então você tem uma miga católica. Aí você diz, miga, Maria não deve ser adorada. Ela, mas como? Aí você diz, eu vou provar na Bíblia. Aí vai ter um migo lá. Nós não adora. Aí quando falar nós não adora, eu vou mandar. Não vou falar agora não, depois eu falo. Eu vou falar agora. Essas citações aqui, aí você. Quem tem 13 anos fala amém. Continua. Ficou quietinho, né? Porque hoje você pergunta, você tem quantos anos? Eu tenho 13, você 14. Quem tem 12? Que bonitinho. Quem tem 14? 15. 16. 17. 18. 19. Tu tem 19 anos? Meu Deus, tem 12. 20. Pronto, é vocês mesmo que vão entrar na... 21. 30. 40. Pronto, rapaz, o negócio que o exército tá top. Então, por que eu estou perguntando a idade? Fala pra mim se isso não é adoração. Olha só, obras, Glórias de Maria. Quem escreveu? Afonso Ligório. Se falar assim pra você, ó, nós não adora. Aí você fala, eu vou mostrar pra você a citação de Afonso de Ligório. Aí isso aqui eu vou mandar pro líder de vocês, ele vai mandar lá no grupo. Fechou? Então eu vou ler, doutor da igreja, e para ter o título de doutor da igreja, na igreja católica, o cara tem muita moral. Então bora lá, olha o que ele disse, feliz aquele que se abraça amorosa e confiadamente a essas duas âncoras de salvação, Jesus e Maria. Deixa eu falar um negócio para você, em João 14, Jesus disse, eu sou o caminho. Ele não disse um dos caminhos, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Página 35, Glórias de Maria de Afonso de Ligório. Estão sujeitos ao domínio de Maria os anjos, os homens e todas as coisas do céu e da terra. Mentira! Mateus 28, 18, Jesus disse, foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Hebreus 1 diz que é Ele quem comanda os anjos. E Salmo 91 diz que Ele dá ordem aos seus anjos para nos guardar. Então fala aí, heresia. É isso aí. Gente, essa aqui. Página 47. Maria, para salvar as nossas almas, santificou a vida de seu filho. Isso é blasfêmia. Paulo disse que pelo Espírito e pelo sangue de Cristo nós fomos justificados e santificados. Pedro disse, sede santos porque o nosso Senhor é santo. Agora, além de santificada, que eu creio que Maria foi, santa mulher de Deus. Para mim, a maior da Bíblia. A maior da Bíblia. Agora dizer que ela santificou seu filho. Aí tu faz aquele meme, ó as ideias.
Página 47 ainda. Maria imolou a sua alma para a salvação de muitas almas. Só um é o Cordeiro de Deus, imolado, que derramou seu sangue na cruz do Calvário. Qual é o nome dele? Jesus. Página 76. Os pecadores, só por intercessão de Maria, recebem perdão. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e os homens. João escreveu a primeira epístola, capítulo 2. Filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, temos um advogado junto ao Pai. Quem? Jesus Cristo, o justo. Essa aqui é demais. Página 90. É para rir, é para rir, é para rir. Se Maria é por nós, quem será contra nós? Aí você me quebra. Página 100. Página 100. Atributo incomunicável. Sabe o que é isso? Atributo que Deus não deu a ninguém. É incomunicável. Fala comigo quais são. Onipotência. Onisciência. Qual é o outro? Porque a palavra oni significa todo. Só Deus abarca o todo. Toda a sabedoria, todo o poder, todo lugar. Sim ou não? Olha o que ele falou na página 90. Sois onipotente, Maria, visto que vosso Filho, Cristo, quer te honrar, fazendo sem demora tudo que tu quiser que ele faça. O que João 2 diz? Acabou o vinho, aí a Mary chegou em Jesus e disse: o vinho acabou. Aí Jesus disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Ele não fez quando ela quis. E ela discerniu que ele é Senhor. Chamou os servos da casa e disse: é ele que manda. Faz tudo o que ele mandar. Maria é top. Levanta a mão comigo. Bora fazer uma polêmica? Tem coragem? Fala assim: eu prefiro ser polêmico do que covarde. Então levanta a mão. Fala: catolicismo romano, nos devolva a Maria da Bíblia. Pelo amor de Deus. Página 118. Muitas coisas se pedem a Deus e não se alcançam. Pede a Maria e consegue. Isso não é idolatria? Isso não é blasfêmia? Ide a Maria, página 144. O Senhor decretou não conceder favor algum sem a mediação dela. Por isso, nossa salvação está nas mãos dela. Me mostra isso na Bíblia, pelo amor de Deus. Abre o texto, mostra o texto. É para esse caminho que eles querem te levar. Blasfêmia, idolatria. E de fora, a Bíblia diz que ficarão os idólatras. Eu tô escolhendo aqui um pior. Maria é advogada poderosa para todos salvar. Agora você acredita que tem presta atenção, o que eu vou falar agora. Citações do Saltério da Virgem Maria. Rapidinho eu vou fazer isso aqui. Olha para mim, rapidinho. Pegaram os salmos, e onde é aquilo que é para Deus, Cristo, fizeram para Maria. 150 salmos para Mary. Eu vou ler alguns. Salmo 50, página 41. Ó Maria, segundo as entranhas da tua misericórdia, me purifica de todas as iniquidades. O que Davi pediu a Deus.
transferiram para Maria. Isso é idolatria. Salmo 10, que a misericórdia dela tire a multidão dos nossos pecados. Tu és a porta da salvação. Tu és princípio e o fim de toda a minha segurança. Pronuncia sentença ao meu favor. Salmo 42. Gente, tu forçaste o verbo incriado a tomar carne de ti. Essa não é a Maria da Bíblia. Jesus, entra aqui, nasça daqui. Isso é heresia. Essa não é a Maria da Bíblia. E o diabo cega as pessoas. Inclina para nós o semblante de Deus, Maria. Obrigue Deus a ter misericórdia dos pecadores. É muito pesado isso. E é para esse caminho que o diabo quer levar seus amigos, você. Com Salmo 50, confessarei a ti os meus pecados e me acusarei diante de ti pelos meus crimes. Estão transferindo as orações que deveriam ser entregues apenas a Deus, àquela que disse isso aqui, ó, projeta para mim o texto. Olha que coisa linda, Maria da Bíblia. Por isso que a gente pediu, devolve a Maria da Bíblia. Bora lá? Disse então Maria, o que ela disse? Meu Salvador, porque atentou na humildade de sua serva, pois eis que desde agora todas as nações me chamarão de bem-aventurado. Eu acabei de falar que para mim na Bíblia ela é a maior, sim ou não? Todas as nações a consideram bem-aventurada. O que é bem-aventurada? Diga felicíssima. Ok, continua. Porque o poderoso, santo é o seu. Maria diz que poderoso é Deus e santo é o nome do nosso Deus. Qual é a segunda parte? É só não escutar as heresias deles. É só ler o que Maria falou. A sua misericórdia é de geração em geração sobre aqueles que o temem. Aí a segunda porção que eu pedi para colocar, a outra, depois que ela se encontra com Isabel. Não, agora é o terceiro, deixa. Então, o que a gente comentou em segundo lugar é que Maria não deve ser adorada. Está provado, sim ou não? Pois a própria Maria adorou quem? E lá em João capítulo 2, ela mandou que os servos fizessem o que Jesus mandasse, sim ou não? Pronto. A tradição, anota, 3, tracinho. A tradição não está acima das Escrituras. Repete isso para mim, por favor. Lembra que lá no início eu disse que toda seita tem alguém, o livro, para competir com a Bíblia Sagrada. Eu queria meditar nesse texto com vocês, nesses textos com vocês. O primeiro, projeta para mim, por favor. O que é a tradição? Um conjunto de dogmas e escritos de uma religião, mas segundo eles são cristãos, segundo eles são do Evangelho, são de Deus. Mas o que Jesus falou sobre tradição, escritura? Jesus chegou com os discípulos para comer no local, e os discípulos assim chegaram e não lavaram as mãos, cumprindo a regra cerimonial dos anciãos, dos líderes religiosos. Aí eles perguntaram para Jesus: por que os teus discípulos transgridem a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem pão. Olha só, os caras ficavam viajando a pé, chegava cansado, e já pegava o pão, metia na boca, aquela coisa toda. Aí os caras vieram encrencar com Jesus. Eles estão transgredindo. Quando eu acabar de ler, pode projetar o próximo, por gentileza. Eles não lavam a mão para comer pão. Aí eles comem pão sem lavar a mão. Eu vou ficar aqui comendo pão sem lavar a mão. 3, come pão e não lava a mão. E
Pega o pão sem lavar a mão. Ele, porém, respondendo, disse: olha, Jesus devolvendo agora o confronto: vocês também transgridem o mandamento de Deus pela vossa tradição. Eles estavam colocando a tradição acima da escritura, do mandamento de Deus. Aí Jesus disse: vocês também transgridem o mandamento de Deus pela vossa tradição, porque Deus ordenou, Bíblia, dizendo, olha isso, gente, olha o perigo da tradição humana. Deus ordenou: honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser ao pai ou à mãe vai morrer. É Jesus falando para eles, serve para nós também. Aí, repara, mas vós dizeis, tradição, vós dizeis: qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor o que poderias aproveitar de mim, esse não precisa honrar nem pai, nem mãe, nem a mãe. Nem pai, nem mãe. Olhe para mim, por favor, deixa eu explicar isso aqui. Eles tinham uma invenção. E qual era a invenção? Chegou a idade avançada dos pais. Aí o dinheiro que eles iriam cuidar dos pais, é a regra do Corban. O dinheiro que eles iriam cuidar dos pais, eles dizem, os líderes diziam para as pessoas: não dê esse dinheiro para os seus pais, traga para o templo. Aí eles diziam: pronto, a tradição diz, porque eram os anciãos que diziam. Então, se o ancião falava, era tradição. Se o ancião dizia: o dinheiro que você ia dar para os seus pais, traz para Deus. Olha, é isso que Jesus está denunciando. Vós dizeis, os líderes: qualquer que disser ao pai e à mãe, é oferta ao Senhor, pai. O pai diz assim: me dá um dinheiro, meu filho, me dá uma oferta. O que vocês poderiam usufruir de mim, eu já dei para Deus. Então eu não preciso cuidar de vocês, papai e mamãe, porque eu já estou cuidando da casa de Deus. Aí Jesus disse: a escritura fala para honrar pai e mãe, e vocês falam para as pessoas que se elas pegarem o dinheiro que ia dar para os pais e der para vocês na igreja, elas já estão cumprindo tradição, mas essa tradição está acima da escritura. É o que Jesus está dizendo. Vocês estão dizendo isso. Próximo. Assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Jesus está dizendo que a tradição humana, em muitos ambientes, invalidam, ficam acima do mandamento de Deus. Próximo. Hipócritas, bem profetizou Isaías ao vosso respeito, dizendo o quê? Esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. O que tem a ver honrar com os lábios e com o coração longe de Deus? Escuta, eles pregam tradição com a boca, e a tradição em alguns momentos honra a Deus, honra Jesus, mas se o coração está longe da palavra, é isso que o profeta está dizendo. Me honra com os lábios, mas o coração está longe. O que adianta ter tradição na boca sem ter Bíblia no coração? Aí ele conclui: em vão me adoram. O catolicismo adora em vão. Está no texto. O catolicismo adora em vão me adoram. Por quê? Porque ensinam doutrinas. Fala, pelo amor de Jesus, que morreu na cruz para salvar tu e eu. O catolicismo tem uma adoração falsa, porque eles adoram baseado em tradições. E Jesus disse: volta esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Por que, Jesus? Que eles te honram com os lábios, mas o coração está longe do Senhor. Aí ele responde, lê alto pelo amor de Deus, 1, 2, 3: em vão me adoram, ensinando doutrinas que são. Portanto, se o culto lá é baseado em doutrinas e preceitos de homens, a adoração é vã, é falsa, é vazia, é incompleta. E quem disse isso foi Eliseu ou Jesus? Jesus, porque onde a tradição é supervalorizada acima das escrituras, a adoração é inválida. Próximo texto. O outro lá, texto. Isso aí é um. Opa! Só os meninos. 1, 2, 3. Tende cuidado. Meninos, macho. 1, 2, 3. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua
por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição de homem, e não Cristo. O texto está dizendo, cuidado. É por isso que eu estou pregando isso para vocês. Cuidado. Fala para alguém, cuidado. É Paulo que está falando para a igreja em Colossos, cuidado. Para ninguém fazer presa, para você não ser uma presa, porque eles estão lançando a rede através da internet. Eles estão lançando a rede através de e-books, mas o sangue de Jesus tem poder sobre sua vida e vai te guardar. Deus está te armando até os dentes aqui nessa tarde, para você se proteger, em nome de Jesus. Tem outro que eles gostam de usar. Esses aqui, eu tenho certeza que eles vão usar contra vocês. Aí você vai dizer, pastor Eliseu já falou para mim. Ó. Mandamos, porém, irmãos, em nome de Jesus nosso Senhor, que se apartais de todo irmão que andar desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebeu. Você está entendendo? Agora eu vou lá na aula da tradição, para a gente concluir a nossa aula aqui. Você está entendendo o contexto? Esse aí é o 3. Coloca o capítulo 2. A gente encerra no máximo 15 minutos. Capítulo 2 para mim. 2:5. Coloca o 5. Eu vi preparando esse esboço no carro. Tá, deixa do 1 mesmo. Eu vou lendo e vocês vão prestando bem atenção. Rogamo-vos pela vinda de Jesus. Diga, vinda de Jesus. E pela nossa reunião com Ele, diga, reunião com Ele. Ok, o contexto é escatológico, doutrina das últimas coisas, está falando sobre a vinda de Jesus, sim ou não? Olha isso, que coisa linda, é a gente respeitar o contexto, e católico não respeita contexto bíblico, e você é bíblico, então tá bom. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, ou seja, daquilo que você entende sobre Bíblia, nem te perturbe, quer por espírito, lá em Fátima, na cidade de Fátima, Portugal, a Maria apareceu assim, uma entidade com o nome de Maria apareceu para 3 crianças, aí falou assim, ó, o mundo inteiro tem que conhecer o meu imaculado coração, e quem crê nisso vai ser salvo. Se minha filha Esté, de 4 anos, estivesse lá, a Esté falava, sai Satanás, eu te repreendo em nome de Jesus, porque quem morreu não vem para cá agora mais não, isso é espiritismo. Olha o que é que o texto diz, não se mova facilmente do seu entendimento bíblico, e não se perturbe, quer por espírito, continua agora, quer por pregação de pessoas, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Opa, de novo, dia de Cristo perto, diga, o contexto é escatológico. Aí, ó, o que ele está dizendo? Tem pregadores chegando aí na igreja e dizendo que Jesus já está voltando. Tem pregadores dizendo que Jesus já está voltando. Olha lá, ó, como de nós. Como de nós. Esse como de nós aí é como se fôssemos nós que tivéssemos escrito essa carta. Ele está dizendo assim, ó, os pregadores estão dizendo que eu, Silas e Timóteo concordamos com o que eles estão dizendo. E o catolicismo faz isso. Eles chegam com tradição e falam assim, ó, isso aqui a gente herdou do apóstolo. Aí daqui a pouco eu vou te ensinar a se proteger disso também. Então Paulo está dizendo, não é para você se abater se chegar um espírito dizendo que Jesus já está voltando. Não é para você se abater se chegar um pregador falando palavra que Jesus já está voltando. E não é para você também ficar confuso se receber uma carta de alguém dizendo como se fosse nossa. Próximo. Ninguém de maneira alguma vos engane. Porque não será assim sem que antes venha a apostasia, uma rebelião geral, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Ele está dizendo, Jesus não vem enquanto não houver essa manifestação. Ele não virá em glória para estabelecer seu reino na terra, enquanto não houver a manifestação do anticristo, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora. Esse é o sistema do anticristo. Os ateus fazem parte do sistema do anticristo, pois eles é contra tudo aquilo que se chama Deus e adora. E o povo da esquerda também, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus. Olha só, se isso aqui não é igualzinho o Papa, ó, se assenta no templo, se assenta como Deus, porque ele tem título de bispo universal, sacerdócio universal, o vigário representante de Cristo na terra, se senta como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus.
O Papa está debaixo do sistema do anticristo. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando eu ainda estava com vocês? Olha o que Paulo está dizendo. Isso aqui é tradição. Diga, tradição é o que não está escrito claramente na Bíblia. Então olha o que Paulo diz. Eu já falei essas coisas para vocês pessoalmente. Isso é tradição. Mas o contexto está dizendo o que é que foi que Paulo falou pessoalmente. Diga, sobre a vinda de Jesus. Isso é interpretação básica, não me estressa, pelo amor de Deus. Em todos os versículos que a gente está lendo, Paulo está falando sobre o quê? Olha, os adolescentes, meu Deus, entendeu aí, apologeta de net católico. Os meninos e as meninas que já entenderam uma aula que tem quantos minutos? Acho que tem 40. Que o contexto é a vinda de Jesus. Aí Paulo diz, vocês não se lembram que eu falei com vocês pessoalmente? Ou seja, isso aqui é tradição. Se não está escrito, é tradição. Mas, pastor, se não está escrito, é tradição. A tradição então é inválida? Não. Ela só é válida desde que a tradição seja comparada com o que está escrito. Se o que está escrito confirma a tradição, ok. Se não confirma, ok não. Próximo. E agora, vocês sabem o que detém o anticristo, para que só no seu tempo seja manifestado. Ele continua falando da doutrina das últimas coisas. O mistério da injustiça já opera. O sistema do anticristo já está na terra. Somente há um que agora resiste, que é o Espírito Santo na igreja. Até que do meio seja tirado. Quando a igreja for arrebatada, ele pode se manifestar. Aleluia. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor vai destruir pelo assopro da sua boca. De novo, e o aniquilará, me ajuda, pelo esplendor da sua vinda. Qual é o contexto do texto? A vinda de Jesus, meu Deus do céu. Não deixa eu estressar, não. A esse cuja vinda, anticristo, é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. O anticristo vai fazer milagres, só para enganar as pessoas, com todo o engano da injustiça para os que perecem. Ele só vai fazer milagre para enganar quem já perece. Por quê? Porque eles não receberam o amor da verdade para se salvarem. Eles não conseguiram amar as escrituras. Continua. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira. O anticristo virá como punição para quem não quis a verdade. O anticristo virá para aqueles que não aceitarem essa mensagem que você vai pregar, para que sejam julgados todos os que não creram. Antes tiveram prazer na iniquidade. Continua. Mas devemos sempre dar graças a Deus pelos irmãos amados, por Deus ter elegido desde o princípio para a salvação em santificação, e aquele dá glória a Deus pela verdadeira igreja. Para que pelo evangelho, agora está chegando onde eles gostam. É aqui que a gente passa rasteira. Para que pelo nosso evangelho, para o quê? Perdão. Para o quê? Ou seja, Jesus os chamou para isso, para a santificação do versículo anterior. Pelo nosso evangelho. O que é o nosso evangelho? O que eu, Timóteo e Silas pregamos para vocês. Pelo nosso evangelho vos chamou para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou perguntar para os meninos que nem escatólogos são, nem sabem o que é escatólogo, mas vão me responder, quer ver? Quando é que a gente vai alcançar a glória de Jesus? Quando Jesus voltar, que é o contexto do texto. Agora. Então, irmãos, estai firmes e retende as que vos foram, seja por. Ele está dizendo, se mantenha no que eu ensinei quando eu estava aí e no que eu estou ensinando agora. Qualquer espírito, palavra, ou carta, ou tradição contrário a isso, não é para se manter, é para se manter firme no que nós ensinamos. É para se manter firme no que eu falei para vocês. Só que veja o que Paulo diz: o que eu ensinei pessoalmente é o que eu estou escrevendo agora. Então a tradição falada só tem autoridade quando confirmada, porque nada está acima da palavra de Deus. Eu gostaria que todos vocês dissessem comigo, diga, quando houver numa estante várias Bíblias, perdão, ficou feio, diga vários livros, e a Bíblia estiver embaixo, eu não fico triste, é porque ela é a base
de toda sabedoria. Diga, se ela estiver no meio, é porque ela é o centro de toda sabedoria. Se ela estiver em cima, é porque ela está acima de toda sabedoria. Aleluia! 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 Toda honra, toda glória seja dada ao nosso Deus, que nos enviou a sua palavra. Aleluia. Ainda está dentro do meu tempo? O último agora, 2 Tessalonicenses 3,6. Segunda Tessalonicenses 3,6. Ó, 2 Tessalonicenses 3,6. Mandamos, irmãos, em nome de Jesus, que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente. Repete só essa palavra, desordenadamente. E não segundo a tradição que de nós, diga nós. Aí eu pergunto, nós quem? Porque eles vão mostrar para você. Ó, aqui está escrito tradição. Aí você pergunta, de quem? De quem? Não está aí de nós? É de nós. Aí você pergunta, nós quem? Eles não vão saber. Aí você diz, miga. Aí você diz, mano, vá para o início da carta. Eu, Silas e Timóteo vos escrevemos. Então nós é quem escreveu a carta. Toda carta tem remetente e destinatário. O remetente é o que escreve, destinatário é o que recebe. É básico. Então, irmãos, esses que andam desordenadamente e não segundo a tradição que de nós vocês receberam, Paulo, Silas e Timóteo, 7. Vós mesmos sabeis como convém nos imitar, pois que não nos portamos vai, 1, 2, 3. Ok. Ou seja, Paulo está dizendo que ele já havia ensinado oralmente como se comportar com ordem. Quem não obedece o que ele ensinou com ordem, está andando desordenadamente. Isso é lógico, pelo amor de Jesus. E o que é andar desordenadamente? Está no texto, repara. Repara. Nem de graça comemos o pão de homem algum. Ele está dizendo assim, a gente não foi preguiçoso. Isso é andar desordenadamente. Com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia para não sermos pesados a nenhum de vós. Quem é pesado às pessoas, fica só pedindo, nunca faz nada por ninguém. É gente que anda desordenadamente, está desobedecendo a tradição apostólica. Não porque não tivéssemos autoridade, ele está dizendo assim, eu podia exigir muitas coisas de vocês, mas eu não exigi só para dar exemplo, para vocês nos imitarem. Paulo não andava desordenadamente, Paulo andava ordenadamente. Porque quando ainda estávamos convosco pessoalmente, olha a tradição, vos mandamos isto. Ele está dizendo, eu estou escrevendo o que eu já... Logo a tradição falada está sendo confirmada pelo texto escrito, sim ou não? Quando eu estava aí, eu já mandei isso, que se alguém não quiser trabalhar, não coma. Isso é andar ordenadamente. Você que já fez 18, não quer trabalhar, não quer ajudar seus pais, folgado. Se não trabalha, não come. E é bíblico. O meu filho tem 6 anos de idade. Papai, eu quero aquilo. Vai comigo, quando eu for vender meus livros, tu fica na porta da igreja vendendo. Olha o livro, olha o livro, olha o livro. Eu te dou 10%. Porquanto ouvimos, de novo, olha o contexto. Porquanto ouvimos que alguns entre vós andam. A tradição aí é Paulo
ordenar que os preguiçosos trabalhem, que os folgados despertem para a vida. Estamos ouvindo que tem gente aí andando desordenadamente. Andar aí é viver, tá? Não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. Meu Deus do céu, eu viajo muito de avião. Aí eu comparo quando eu estou na Europa, no metrô. Eu estou no metrô ali na Europa. Você olha para um lado, povo. Você olha para o outro, lendo. Aí você chega no Brasil. Coisas vãs. Em vez de trabalhar, ler, estudar, pesquisar, encher a mente de conteúdo. Aí cansou, assiste um filmezinho, um TikTokzinho, desde que seja sem piriguete lá se mostrando para tu e tal, ou sem pirigueto também. Mas tudo tem um tempo determinado. Paulo diz, eles não trabalham, só ficam fazendo bobagem. Olha o que é a tradição, meu Deus do céu. Não tem nada de adorar Maria, não tem nada de adorar Papa. Essas coisas aí, queima, afasta, mata. Não, misericórdia. Vai, a esses tais, olha o contexto, estou ensinando vocês a respeitar o contexto do texto. A esses preguiçosos, vagabundos, mandamos e exortamos, pela autoridade de Jesus, que trabalhando com sossego coma seu próprio pão. Parem de perturbar os outros e vá caçar o que fazer. É isso, essa é a tradição da igreja. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o quê? O bem. Continua. Mas se alguém não obedecer a nossa, me estressa não, a nossa, por esta, qual carta? Se alguém não obedecer a nossa palavra por esta, ele está mandando obedecer a carta escrita ou tradição oral? Carta escrita. Ele fala sobre a tradição, mas ele conclui: se alguém não obedecer à tradição, não. Se alguém não obedecer, não me estressa. Ele não disse se alguém não obedecer. Eu vou jogar água. Então eu vou falar e você me corrige. Se alguém não obedecer à tradição, notai, é isso? Não. Se alguém não obedecer por essa carta, não se mistura com ele. Não ande com preguiçoso. Não ande com quem não ajuda os pais. É por isso que quando você some, você não faz falta. Porque quem nada faz, nenhuma falta faz. Não se mistura com ele. Vai. Todavia, não precisa ser inimigo, mas admoesta como irmão. Eu podia falar para tu, Satanás, filho do cão, mas eu não vou te tratar como irmão. O quê? Para de ser folgado, velho. Desperta, faz alguma coisa, bora ler Bíblia e tal. Então Paulo está deixando claro que ele deu tradição para que as pessoas aprendessem a se comportar na igreja. Sim ou não? Está mandando adorar a madeira da cruz? Está mandando invocar quem já morreu? Está tudo lá na tradição da igreja católica. Então você lê o texto todinho para a pessoa, que tu vai ganhar um monte de católico para Jesus. Eu falei para vocês que eu ia ensinar para vocês quando alguém quisesse crescer para cima de vocês usando tradição. Mas está na história que essas coisas que a gente tem foram os apóstolos que passaram para nós. Então você vai fazer essas perguntas, eu vou mandar isso aqui para o líder de vocês. E se eu não mandar é porque eu esqueci e ele não me lembrou. Então a responsabilidade é do líder. Então vem comigo, fala comigo, com gosto, fala assim: quem disse? O que disse? Para quem disse? Quando disse? Eu quero provas que ele disse. Qual foi o apóstolo que disse o que você está dizendo? O apóstolo. Segundo, o que foi que ele disse mesmo? Qual o conteúdo da tradição? Segundo, para quem ele disse? Qual foi a pessoa lá da igreja em Tessalônica ou em Colossos que passou essa informação para o Papa de vocês?
Quando? Me dá uma data. Porque a gente sabe a data que cada carta foi escrita. Se tem a data que cada carta foi escrita, no mesmo capítulo você viu Paulo dizendo: eu falei pessoalmente e escrevi. Então, se tem a data de quando a carta foi escrita, cadê a data de quando a tradição foi passada? Prova. Me dá uma prova, um documento. Vocês não têm tanta fotinha, tanto documento? Lá no Vaticano não tem um monte de prova? Meu Deus do céu. Vocês sabiam que eles tinham um pedaço do testículo de Jesus? Disseram que tinham um pouco de leite do peito de Maria. Gente, se você tiver acesso ao Google, coloca aí. Tem não? Uma imagem aí? Santo bebendo no peito de Maria? Já está amarrado? O leite esguiça assim, ó. Aí o cara... É porque eu ia provar. Então tá bom, acredita. Gente, isso é inadmissível com a fé evangélica. É assustador. Gente, os crânios dos apóstolos, os ossos dos apóstolos, tudo isso é invencionice que, segundo eles, vem de tradição. Deu para entender essa aula? Então diga: não existe papa na Bíblia. Qual é a segunda? Esqueci. Maria não deve ser adorada. Bora lá? 1, 2, 3. Maria não deve ser adorada. Terceira é o quê? A segunda eu esqueci. A terceira eu testei vocês e foram aprovados. Fiquem em pé. Canta aquela canção que eu te pedi, Karen. Senhor, obrigado pela sua palavra. Obrigado por esses que vieram ouvir sua palavra. Eu peço ao Senhor que nos dê coragem, autoridade. Que o Senhor nos ajude a colocar a sua palavra acima da tradição e dos costumes pagãos. Que esses jovens, adolescentes não sejam presas fáceis dessas falsas filosofias humanas que por muitas vezes são colocadas acima das Escrituras. Deus, que minha mensagem, apesar do estilo alegre com a qual eu preguei, não seja levada como sátira, ironia, que faz parte da comunicação, mas não, eu entrego uma palavra como essa com muito temor. Eu entrego uma palavra como essa sabendo que o Senhor está despertando esses que aqui estão. Porque para a honra e glória do seu nome, esse exército está sendo levantado. Quem pode dar glória a Deus por essa palavra? Aleluia, você é um instrumento de Deus para essa geração. Eu quero saber se tem alguém aqui que se afastou do Evangelho e quer voltar para Jesus. Quer voltar para papai? Chega mais perto. Cadê a segunda pessoa que quer voltar para papai? Esse menino quer entregar a vida dele para Jesus. Tem mais alguém? Você se afastou, mas quer voltar para Jesus agora. Ou você traz ela, pode trazer, empurra. Isso, traz aqui, ó. Isso, mais uma vida para Jesus. Quem pode aplaudir ao Senhor? As almas estão vindo. Eles estão entregando a vida para Jesus. Você convidou, não sei. Você pagou a inscrição, você chamou, não sei. Mas Jesus está chamando essas pessoas para a obra da salvação. Isso, vem, está vindo as almas. Vem cá para frente, só quem quer entregar sua vida para Jesus agora. Cadê o pastor, o líder dos adolescentes? Me ajuda aqui. Você que quer entregar sua vida para Jesus, vem para papai. Vem para papai. Vem para papai. Em nome de Jesus, venha confessar Cristo como seu único Senhor e Salvador. Jesus está libertando jovens e adolescentes da idolatria agora. Jesus está libertando, eu vou repetir, jovens e adolescentes do paganismo agora. Olha quantas vidas Jesus atrai para a salvação. Vocês foram um instrumento para isso. Deixa vir, deixa passar. Eles serão instrumentos de Deus para essa geração. Vem moço, vem moça, vem menino, vem menina, vem para papai, aleluia. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pelo poder do Evangelho, sua família vai ser salva, a depressão vai sair da sua casa. Pelo poder do Evangelho, a cura vai entrar no seu lar. Pelo poder do Evangelho,
Toda obra maligna, satânica, síndrome do pânico, ansiedade, vai sair da sua casa. Demônios que perturbam o seu lar, a sua saúde, vai sair de lá. A igreja está sentindo essa autoridade. A igreja está debaixo dessa autoridade.